Então, gravando. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a esse seminário, né, do Programa de Pós-Graduação em Matemática. E é com muito prazer, né, que hoje estamos recebendo o professor Isaac, né, e nós somos colegas, né, desde a graduação, né, até o doutorado. Tá? Então, nós estudamos juntos aí, né, somos grandes amigos, e o Isaac hoje vai nos agraciar, né, com uma palestra, tá certo? Então, eu vou falar aqui um pouco, né, sobre o Isaac, né, o professor Isaac. Ele possui graduação em estatística, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado em matemática aplicada e estatística também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e possui doutorado em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Outra coisa também, né, o Isaac, né, ele foi o aluno laureado, né, da nossa turma, né, de graduação, tá? E é uma honra muito grande, né, receber ele hoje, tá? Outro detalhe, o Isaac, ele é professor, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tá? E agora eu passo a palavra aí para o professor Isaac. Bom dia, Isaac, seja bem-vindo, tá? Bom dia, Jonathan, muito obrigado pelo convite, né? Muito feliz por estar apresentando esse seminário aqui para os alunos, né, da Universidade de Manaus. Bem, pessoal, então eu vou iniciar a minha apresentação, certo? Bem, é o seguinte, pessoal, essa apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, né, é conteúdo que foi da minha tese de doutorado. Eu já publiquei o conteúdo dessa apresentação, ele foi publicado como capítulo do livro do Springer, né, no início desse ano, ok? E o conteúdo é sobre modelos autorregressivos de valores inteiros com inovações inflacionadas de zeros. Bem, então, inicialmente, eu vou apresentar aqui uma introdução, né? Recentemente, na modelagem e análise de séries temporais, né, tem sido muito trabalhado com processos autorregressivos de valores inteiros, né, que é o processo INA. Ele foi introduzido por Mackenzie e Alzaide Aoshi, né? O que acontece? Nesse processo, a gente assume que as inovações seguem uma distribuição Poisson. Só que, na prática, as inovações, por exemplo, elas podem apresentar sobredispersão, né? Uma frequente manifestação de sobredispersão é quando a incidência de zeros é maior do que o esperado. Nesse contexto de processos autoregressivos com excesso de zeros, né, Jasi, ele propôs o processo ZINA1, o qual ele assume que as inovações têm uma distribuição Poisson inflacionada de zeros. E o que eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal? Nesse trabalho, eu vou estender esse processo do Jasi, né, o processo ZINA1, considerando inovações da classe de modelos inflacionados de zeros, certo? Bem, inicialmente eu vou apresentar aqui uma definição que será necessária para eu poder apresentar o que significa esse processo, qual a definição desse processo INA, certo? Para a gente entender a definição do processo INA, é necessário a gente entender o que significa o operador thinning binomial, que foi proposto por Stelter e Van Haar. Bem, o operador thinning binomial a gente denota por bola, certo? E ela tem a seguinte notação: alfa operador x, ela é igual à soma de variáveis aleatórias EIs, em que esses EIs é uma sequência de variáveis aleatórias Bernoulli independente identicamente distribuída, com probabilidade de sucesso igual a alfa. E esse valor de x, né, ela é uma variável aleatória. Ok, pessoal? No caso, x é uma variável aleatória inteira não negativa. Bem, então, considerando a definição 1, o processo INA ele tem a seguinte estrutura estocástica, né? Ele é dado por yt igual a alfa operador yt menos 1 mais v de t. É importante salientar, né, que pela definição anterior, alfa operador x, né, se a gente condiciona esse x, né, essa variável aleatória x é um valor conhecido, né, a distribuição de alfa operador x dado x, ela é binomial.
né? Então, a definição do processo INA é YT igual a alfa operador YT menos 1 mais V de T, em que esse V de T é uma sequência de variáveis aleatórias independente identicamente distribuídas, certo? São variáveis aleatórias inteiras, em que a esperança de V de T será denotado por μ, e a variância de V de T é sigma ao quadrado. E V de T é independente de YT menos 1. Bem, definindo o processo, né? Como foi discutido por Alzaide, Walsh e Duilly, né? Se alfa pertencer ao intervalo 0, 1, então o processo YT será estacionário. Se alfa for igual a zero, então o processo será independente e identicamente distribuído, porque nesse caso o processo vai ser as próprias inovações, que elas são independentes por definição. Se alfa for igual a 1, o processo será não estacionário. Aliás, eu acabei colocando sem querer a mesma coisa da primeira, né? Mas é isso, né? Se alfa pertencer a 0 e 1, o processo INA1 ele será estacionário segunda ordem. Bem, para a gente poder definir o processo que eu vou propor, né? Que é um processo INA com inovações inflacionadas de zeros, né? Uma classe de processo INA cujas inovações podem seguir qualquer distribuição inflacionada de zeros. Então é importante a gente definir o que é uma distribuição inflacionada de zeros, né? Bem, então a gente considera uma variável aleatória discreta V seguindo um modelo inflacionado de zero, com a distribuição inflacionada de zero, né? Então, e com parâmetros ρ e lambda. Se ela tem a seguinte representação estocástica. Então, o modelo inflacionado de zeros, ele será definido se ele tiver a seguinte representação estocástica. V igual a B vezes U, em que B é uma variável aleatória Bernoulli, certo? Com probabilidade de sucesso 1 menos ρ, hoje está entre 0 e 1, e uma variável aleatória não negativa discreta, com função de probabilidade H de U, dado lambda, né? Lambda, ele é um escalar de parâmetros indexado à distribuição de U, certo? E as variáveis aleatórias B e U são independentes. Então, se a variável aleatória, uma variável aleatória pode ser expressa como B vezes U, então ela segue um modelo inflacionado de zeros, ok? Bem, daí, como consequência daquela definição que apresentei anteriormente, né, a gente pode concluir que a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória inflacionada de zeros é dada por esta fórmula aqui, certo? Ρ mais 1 menos ρ vezes H de U, ponto zero, né? Se V igual a zero, H de U é uma função de probabilidade de uma variável aleatória discreta, né? E 1 menos ρ vezes H de U, se V for maior ou igual do que 1, certo? E a notação que a gente utiliza para variáveis aleatórias inflacionadas de zeros será esta aqui, certo? V tem distribuição inflacionada de zeros com parâmetro ρ. Esse parâmetro ρ é importante salientar que ele controla a probabilidade de zeros no modelo, né? Lambda, que é um escalar, né? E a função de probabilidade H de U, certo? Sendo assim, a esperança e a variância da variável aleatória V, elas serão dadas pelas seguintes fórmulas. Então, a esperança de V é 1 menos ρ vezes a esperança de U, e a variância de V é 1 menos ρ vezes variância de U, mais ρ vezes esperança ao quadrado de U. Então, aqui a fórmula da esperança e da variância estão expressas em função da variável aleatória U, né? Da esperança e da variância da variável aleatória U, ok? Bem, uma vez que a gente definiu o modelo inflacionado de zeros, né? A classe desses modelos, a gente vou mostrar aqui alguns casos particulares, certo? E esses casos particulares que eu vou mostrar, eu utilizei no meu trabalho. Bem, o primeiro caso particular é o caso do modelo Poisson inflacionado de zeros, né? Que é a distribuição ZIP. Ok? Nesse caso, aquela variável aleatória U segue uma distribuição Poisson, né? Então, consequentemente, pela definição anterior de modelo inflacionário de zeros, a função de probabilidade da variável aleatória ZIP é dada por esta fórmula, e a gente usa a notação V tem distribuição ZIP com parâmetros ρ e lambda, certo? E a expressão da esperança e da variância
podem ser facilmente demonstradas através daquela fórmula que eu apresentei anteriormente, né, da fórmula geral da esperança da variância de modelos inflacionários de zeros. Né? Para o caso ZIP, a esperança é 1 menos ρ vezes lambda, e a variância é 1 menos ρ vezes lambda vezes 1 mais ρ lambda. Outro caso particular também de modelo inflacionário de zeros é o modelo binomial negativo inflacionado de zeros, que é o ZIMB. Né? Neste caso, temos que a variável aleatória U segue uma distribuição binomial negativa, né? E a gente denota o modelo ZIMB por V tem distribuição ZIMB, Rho, Mi, Φ. E nesse caso, a função de probabilidade será dada por esta fórmula. Então, os parâmetros Mi é maior ou igual que zero e Φ também é maior que zero. No caso, Φ é um parâmetro de dispersão. E essa notação aqui representa a função gama, certo? E nesse caso, a expressão da esperança e da variância são dadas por esta fórmula aqui. Isaac, só Oi. Eu não sei, mas tá cortado aqui para mim essa parte aí do final que você falou, né? Dessas fórmulas. Não sei Tá se cortado? o zoom, né? Que você colocou aí na. Certo, eu vou. Isso. Eu consigo ajeitar aqui. Eu acho que você pode deixar em tela cheia, mas aí você tira um pouco o zoom, entendeu? Entendi. Veja agora se dá certo. Pronto, agora sim, deu certo. Ok. Perfeito. Outro exemplo, né, de modelo inflacionário de zeros, que a gente trabalhou para as inovações, esse trabalho, é o modelo ZIPIG, né? Em que, ou seja, é modelo inverso gaussiano inflacionado de zeros, né? Poisson inversa gaussiana inflacionada de zeros. Nesse caso, do ZIPIG, é o caso em que a variável aleatória U segue uma distribuição Poisson inversa gaussiana, certo? E a notação da variável aleatória ZIPIG é essa aqui. V tem distribuição ZIPIG com parâmetros ρ, lambda e φ. Então, a distribuição Poisson inversa gaussiana tem os parâmetros lambda e φ. E, aliás, é Mi e Φ, né? Aqui eu coloquei errado. Mi e Φ. E o ρ do modelo inflacionado de zeros, né? E vocês podem perceber que na fórmula da distribuição ZIPIG, da fórmula de distribuição de probabilidade do modelo ZIPIG, né? Ela depende desta função aqui, certo? Que é a função Bessel modificada de terceira ordem, ok? Que é dado por esta integral aqui, que não tem uma forma analítica de ser resolvida. Para o modelo ZIPIG, o valor esperado e a variância são dadas segundo essas fórmulas. Bem, uma vez que a gente entendeu já o modelo inflacionário de zeros e o modelo INA, né, eu vou apresentar para vocês a classe de processos que propomos nesse trabalho, né, que é a classe do modelo do processo ZINA de ordem 1. Bem, o processo ZINA de ordem 1 ele é um processo autoregressivo de valores inteiros com inovações inflacionadas de zeros, certo? É assim que a gente define esse processo. Ele vai ser dado pela seguinte fórmula, né? Ou seja, mesma fórmula ali que vocês viram do processo INA, mas vai ser o caso em que V de T tem uma distribuição inflacionada de zeros, né? Então, se V de T, se as inovações têm uma distribuição inflacionada de zeros, então o processo INA vai ser da classe dos processos I-INA de ordem 1, ok? Bem, então aqui eu apresento a proposição, né, que é a fórmula da esperança e da variância do processo ZI-INA de ordem 1, né, em função da esperança e da variância da variável aleatória U, né, que é a variável aleatória do modelo inflacionado de zeros. Bem, vou definir aqui, a gente pode definir aqui a função de verossimilhança, né, para o processo ZI-INA de ordem 1, né, então, seja y, 1, y2, yn, realizações do processo ZINA de ordem 1, então, a função de verossimilhança vai ser dada pela seguinte fórmula, né? Então, a função de verossimilhança é dada por essa fórmula, em que
essas probabilidades condicionais, ela pode ser expressa através desta fórmula, ok? Então, como vocês podem perceber, a fórmula da função de verossimilhança, ela é uma fórmula um pouco complicada, né? E, consequentemente, isso dificulta no processo de estimação. Até porque a probabilidade de Y1, probabilidade marginal de Y1, ela não tem uma fórmula fechada, né? Isso dificulta mais ainda a estimativa dos parâmetros. Uma alternativa para a gente contornar esse problema, né, é a gente utilizar a função de verossimilhança condicional. Quando a gente utiliza a função de verossimilhança condicional, basicamente a gente ignora, na fórmula da verossimilhança, essa probabilidade marginal, porque ela não tem fórmula fechada. Mas mesmo utilizando uma função de verossimilhança condicional, a gente não consegue obter fórmulas fechadas para estimar os parâmetros por máxima verossimilhança. Daí, esse trabalho, eu propus o método do algoritmo M, certo? Que é um método iterativo que permite a gente estimar os parâmetros através de variáveis, considerando variáveis latentes, certo? Então, aqui eu explico basicamente a estratégia que foi utilizada, né, do algoritmo M para estimar os parâmetros do processo ZINA de ordem 1, certo? E a chave para desenvolver o algoritmo M basicamente considerar a presença de variáveis latentes e tratar o problema como se essas variáveis fossem de fato observáveis, né? Então, como é que a gente vai considerar essas variáveis latentes, né? Então, por exemplo, eu já mostrei para vocês que o processo ZINA de ordem 1, ele é dado por alfa operador yt menos 1 mais v de t, né? Então, o que é que acontece quando a gente observa um conjunto de dados? A gente só vai observar, aliás, quando a gente observa uma série temporal de valores inteiros, né? A gente só vai observar a resposta yt, né? Mas a gente não vai observar o valor de alfa operador yt menos 1 e o valor das inovações. Então, os valores dessas inovações e desse alfa operador yt menos 1, né? Eles são latentes, né? Então, eles serão considerados como variáveis latentes, certo? E a gente vai definir justamente essas variáveis como as variáveis latentes que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, ST, ela é definida como alfa operador yt menos 1, né? E uma vez que a gente define essa variável latente, a gente tem que ST dado yt menos 1 vai ter uma distribuição binomial, como eu já expliquei anteriormente, né? Isso acontece se yt menos 1 for maior que zero, e será uma distribuição degenerada em zero se yt menos 1 for igual a zero. A gente também considera uma outra variável latente, certo? Que é a variável latente da distribuição inflacionada de zeros, né? Que é a variável latente WT. Porque é o seguinte, quando a gente tem um modelo inflacionado de zeros, né? Caso a gente observe um zero, esse zero pode vir do estado perfeito, né? Ou da distribuição H de U, certo? Então, existem duas fontes que os zeros podem ser obtidos, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês entenderem melhor essa questão do zero, do estado perfeito, né? Do estado da distribuição de H de U, é o seguinte, né? Vamos supor que a gente esteja interessado em saber, vamos supor a distribuição de probabilidade do número de camarões que uma determinada pessoa consome na semana, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem o hábito de consumir camarões, então, para aquela pessoa, a quantidade de camarões que ela vai consumir naquela semana vai seguir um modelo discreto, né, com valores inteiros. Por outro lado, se aquela pessoa, por exemplo, é alérgica a camarão, ela não vai consumir nenhum camarão, né? Então, nesse caso, se a gente seleciona a pessoa que é alérgica a camarão, o que é que acontece? Ela vai consumir 0 camarões, com probabilidade 1. Então, aquela pessoa representaria o estado que a gente chama do estado zero, né? O estado perfeito, ou seja, você observa o zero com probabilidade 1, né? Então, a gente pode considerar uma outra variável latente, que é essa variável latente WT.
certo? Em que ela é 1 se as inovações for do estado perfeito, né, do estado zero, né? Ou seja, as inovações vai ser 0 com probabilidade 1, né? E WT vai ser igual a 0, essa variável latente, se as inovações foi gerada de uma distribuição H de U, né? Ou seja, aquela pessoa que foi selecionada, ela consome camarões, né? Ok? Então, serão essas duas variáveis latentes que a gente pode considerar neste problema. Bem, uma vez que a gente considera essas variáveis latentes, a gente vai ter uma nova fórmula para a função de verossimilhança, né? Em que os dados completos, no caso, vão ser os dados com o vetor y, né, que são o vetor de dados observados, juntamente com o vetor w e o vetor s, que são os vetores das variáveis latentes que não foram observadas, né? E uma vez que a gente expressa a verossimilhança em função dessas variáveis latentes que não são observáveis, né, a gente pode montar o algoritmo M. E neste caso do nosso trabalho, né, com a função de verossimilhança completa, né, ou seja, com os dados completos, que tem os dados latentes e os dados observáveis, né, a gente vai ter fórmulas fechadas para as estimativas dos parâmetros, certo? Então, aqui temos a função de verossimilhança completa com as variáveis latentes, né, tem uma fórmula muito mais amigável, né, que é a fórmula da função de verossimilhança dos dados observáveis apenas, né, e, consequentemente, a função de log verossimilhança vai ser dada através dessa fórmula. O que acontece, pessoal? Vamos definir agora os passos do nosso algoritmo M. Bem, então, como eu falei para vocês, a gente utiliza a função de verossimilhança dos dados completos para estimar os parâmetros. Só que o que acontece, pessoal? Na prática, a gente não conhece essas variáveis latentes, não é verdade? Na prática, a gente só conhece as variáveis observáveis, né? Então, como a gente não conhece essas variáveis latentes, no passo E do algoritmo M, a gente calcula o valor esperado da função de log verossimilhança, porque a gente não conhece essas variáveis latentes, ok? Então, a gente tem que calcular o seu valor esperado, certo? Então, o primeiro passo é o passo E, né? Então, seja θ chapéu K, a estimativa atual de θ, porque o algoritmo M é um processo interativo, né? Então, você vai ter várias rodadas de estimativas, né? Até chegar ao ponto de convergência do algoritmo M, né? E usando propriedades da esperança condicional, nós computamos a função Q, né? Que é justamente o valor esperado daquela função de log verossimilhança, ok? E no passo M, a gente maximiza essa função Q, certo? Com relação a θ. Então, a gente inicia com o passo E, calcula o valor esperado, depois no passo M, obtém a maximização da função Q, daí a gente consegue obter as estimativas no passo K do algoritmo M, depois a gente vai para o passo K mais 1 e assim por diante, até o algoritmo M convergir. Quando o algoritmo M convergir, então a gente tem as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros, ok? Bem, então, no nosso problema, né, a expressão da função Q, ela vai ser determinada pelo conhecimento das seguintes esperanças, né? Se a gente aplica o valor esperado na nossa função de log verossimilhança, esse valor esperado ele vai ficar em função dessas seguintes esperanças, né? Em que a gente denotou por S de T chapéu K, WT chapéu K e Q de T estrela, esses valores esperados, ok? Uma vez que a gente consegue obter esses valores esperados, a gente consegue obter a função Q, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente obtém esses valores esperados, né? Então, em cada passo, o que acontece? ST chapéu K e WT chapéu K pode ser obtido através dessas fórmulas, né? ST chapéu K e WT chapéu K, certo? Então, são expressões bem extensas, né? Como vocês podem ver, mas essas expressões elas são função de probabilidades, né? Que eu já apresentei anteriormente, né?
São funções de quantidades que já são conhecidas, ok? Bem, daí, uma vez que a gente conhece ST chapéu K e WT chapéu K por essa fórmula, a gente pode resumir o algoritmo M da seguinte forma, né? Bem, no passo E, que é o passo de calcular a esperança, a gente vai obter ST chapéu K e WT chapéu K e obter também a função, uma função QT estrela, certo? E no passo M, a gente vai atualizar θ chapéu K pela maximização da função Q, ok? No qual leva para as seguintes expressões, certo? Então, alfa chapéu K mais 1, estimativa de alfa na interação K vai ser dado por essa fórmula, a estimativa de ρ vai ser dada por essa fórmula, a estimativa de lambda, né? Esse lambda, ele é um parâmetro que é o parâmetro da distribuição H de U, né? Então, ela vai depender do modelo que eu for considerar na distribuição inflacionada de zeros, né? Então, ela vai depender da função QT estrela, né? Então, ela vai ser o argumento máximo, né, ou seja, ela vai ser o valor que maximiza essa função, o somatório de QT estrela, ok? Bem, uma vez que eu apresentei para vocês a fórmula geral do algoritmo M para qualquer processo Z e NA de ordem 1, eu vou apresentar alguns casos particulares, né? Que o primeiro caso particular é o caso em que V de T tem distribuição zip, né? As inovações têm distribuição zip. Se as inovações têm distribuição zip, pessoal, o que é que vai acontecer, né? A fórmula para estimar alfa e a fórmula para estimar ρ vão ser aquelas que eu apresentei anteriormente, né? E no nosso caso, esse lambda chapéu, esse vetor de parâmetros vai ser o próprio lambda, né? Que é o parâmetro da distribuição Poisson, certo? Ele vai ser estimado segundo essa fórmula, né? Essa fórmula é o que a gente obtém quando a gente maximiza essa função aqui, somatório desses QT estrelas. Em que, bem, e como vocês podem perceber, essa fórmula de lambda chapéu K mais 1, ela depende de um BT-ST chapéu K, né? No caso, esse BT-ST chapéu K é definido como esperança de BT vezes ST, né, em que BT é igual a 1 menos W, ok? E pode ser demonstrado que essa esperança é dada por esta fórmula aqui, né? Uma fórmula bastante extensa, mas ela é função de quantidades que já foram apresentadas aqui, ok? Se as inovações têm distribuição ZIMB, né? Binomial negativo inflacionário de zeros, o que vai acontecer? O vetor de parâmetros do modelo binomial negativo é Mi e Φ, né? E as estimativas de máxima verossimilhança desse Mi e Φ é dada segundo essas expressões aqui, certo? No caso, o Mi, ele tem uma fórmula fechada, a estimativa de Mi tem uma fórmula fechada, mas a estimativa de Φ não vai ter uma fórmula fechada e a gente vai ter que partir por maximização direta. No caso do modelo binomial negativo inflacionado de zeros, né, a função QT estrela vai ser dada por essa fórmula aqui, que depende do G de T de Φ chapéu, né, e que esse G de T de Φ chapéu ele é igual a esse valor esperado, ok? Que pode ser demonstrado que tem essa expressão aqui. Bem, e o último modelo que a gente vai considerar é o modelo em que as inovações têm distribuição ZPIG. Nesse caso, o vetor de parâmetros da distribuição Poisson inversa gaussiana é o Mi e Φ. E ela tem uma estrutura hierárquica, né? O modelo Poisson inversa gaussiana, ela tem uma estrutura hierárquica que vai fazer com que o modelo ZPIG pode ser expresso estocasticamente da seguinte forma. As novações V de T, dado Z, e WT igual a zero, vai ter uma distribuição Poisson, Mi ZT. V de T, dado Z de T, WT igual a 1, segue uma distribuição degenerada em zero. Z de T, dado WT igual a zero, tem distribuição inversa gaussiana. E WT vai ter uma distribuição binomial.
Esse resultado é um resultado da distribuição Poisson inversa gaussiana, né, que é bastante conhecido, né? E a distribuição Poisson inversa gaussiana tem uma estrutura hierárquica, né, que se você condiciona o Z de T, você tem uma distribuição Poisson, né, e o Z de T, no caso, é uma distribuição inversa gaussiana, com parâmetros 1 e φ. Bem, nesse caso, né, as estimativas de máxima verossimilhança para o modelo ZPIG, eles vão ser dados por essa fórmula, e para Mi, e essa fórmula para Φ, ok? Sim, eu acabei esquecendo de dizer que nesse modelo ZPIG, utilizamos essa estrutura de hierarquia, né, para considerar mais variáveis latentes, né, que seria essa variável Z de T, que seria essa variável Z. Então, na construção do modelo ZPIG, temos uma variável latente a mais, né? Eu tinha mostrado que as variáveis latentes eram S e W, né? Quando a gente trabalha com o modelo ZPIG, temos também a variável latente Z, ok? Que é justamente da inversa gaussiana. Então, como vocês podem perceber, a estimativa de Mi e de Φ, elas dependem de B de T, Z de T e B de T sobre Z de T chapéu, né? Que eles são definidos por quê? Eles são definidos como esses valores esperados, né? B de T, Z de T chapéu é a esperança de BT, Z de T dado ST, B de T sobre ZT chapéu K, e essa esperança aqui, ok? Na verdade, esperança da esperança, né? Certo? Então, como vocês podem perceber, tem fórmulas bastante extensas, né? Mas que são função de quantidades que já foram apresentadas anteriormente. Bem, então, uma vez que a gente entendeu como é que funciona o algoritmo M para o processo ZI-NA de ordem 1, vou apresentar aqui para vocês um estudo de simulação, certo? A gente, nesse trabalho, propôs 2 estudos de simulação, né? O primeiro tem o intuito de investigar as propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança, e o segundo compara 2 métodos diferentes de bootstrap. Né? Nesse trabalho aqui, a gente também considerou estimar os parâmetros por bootstrap, né? Para obter, aliás, intervalos de confiança, né? E a gente considerou 2 bootstraps, né? Bootstrap paramétrico e bootstrap circular em blocos. E a gente fez um estudo de simulação analisando esses 2 métodos bootstrap, né? Para séries temporais de valores inteiros. Bem, no primeiro estudo de simulação, foi investigado propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança e a gente construiu os seguintes cenários, né? A gente construiu tamanhos de amostra 100, 300, 500 e 1000. Nós fixamos alfa igual a 0,3 e ρ igual a 0,3, 0,6. Nós simulamos 300 réplicas de Monte Carlo para o processo ZI-NA, para os seguintes processos ZI-NA de ordem 1. O ZIP-NA de ordem 1, com lambda igual a 2, o ZIMB-NA e o ZIPIG-NA 1, com Mi igual a 2 e Φ variando de 0,75, 1,5, 2,5. Nessa apresentação, eu vou mostrar apenas os resultados para 1,5, mas os resultados para 0,75 e 2,5 seguiram análogos. Bem, então o que a gente pode observar nessa tabela, né? Essa tabela aqui apresenta resultados, né, desse estudo de simulação para o processo ZIP-NA de ordem 1, com alfa igual a 0,3, lambda igual a 2, variando o valor de ρ, né, e os valores de n. Né? Então o que a gente pode perceber, né? A gente calculou o viés relativo, RB é o viés relativo, e RRSE é a raiz quadrada do erro quadrático médio relativo, certo? Então a gente pode perceber que o viés relativo ele vai se aproximando de zero à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, né? E o erro quadrático médio ele diminui também, vai se aproximando do zero à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, né? O que indica que as estimativas dos parâmetros de máxima verossimilhança têm boas propriedades, né? Assintóticas. E a mesma forma a gente pode observar também para o processo ZIMB-NA de ordem 1, né? Quando aumentamos o tamanho da amostra, o viés relativo
se aproxima de zero em todos os casos, para todas as estimativas de todos os parâmetros, né? Assim como raiz quadrada do erro quadrático médio relativo, né? E outra coisa que a gente pode considerar aqui é o seguinte, que a estimativa de φ, ela é um pouco mais, o parâmetro φ é um pouco mais difícil de ser estimado, né? Isso já é conhecido e isso já é bastante conhecido, né? Nos modelos ZIMB e ZPIG, que o parâmetro φ é um parâmetro difícil de ser estimado. Então, vocês podem perceber que por exemplo, a raiz quadrada do erro quadrático médio, ele vai para zero, mas apesar de ir para zero, ele vai numa velocidade muito mais devagar do que os demais parâmetros, né? Alfa, ρ e μ. Bem, aqui também podemos observar a mesma situação para o modelo ZPIG, né? Uma dificuldade também em estimar o parâmetro φ, certo? Mas as propriedades assintóticas são garantidas, certo? Então, esse aqui foi o resultado do primeiro estudo de simulação. O segundo estudo de simulação, a gente considerou para avaliar a eficiência dos métodos bootstrap, né? Paramétrico e circular em blocos, né? E a gente considerou os seguintes cenários, né? Nós simulamos 100 amostras de tamanho n igual a 196 para os seguintes processos, com parâmetros alfa, 0,25, e ρ, 0,4. No caso do modelo ZIP e NA1, consideramos lambda igual a 4, e no caso ZIMB NA1 e ZIPIG NA1, consideramos μ igual a 4 e φ igual a 3. Para cada amostra, nós geramos 999 réplicas de bootstrap, né, e o tamanho dos blocos adotados, né, para o bootstrap circular em blocos foi de tamanho 14, né. Eu acabei esquecendo de falar um pouco sobre esses métodos bootstrap, né, mas resumindo basicamente, bootstrap paramétrico, a gente ajusta o modelo, né, e a gente faz reamostragem em cima do modelo ajustado, né, para estimar os parâmetros e construir intervalos de confiança. E o bootstrap em blocos, a gente vai pegar a série temporal e particionar essa série temporal em vários blocos, de forma que a gente faz a reamostragem em cima desses blocos para construir uma nova série, né? Em cada reamostragem, a gente estima o parâmetro. Quando realizamos 999 réplicas dessas reamostragens, né? A gente tem 999 estimativas de parâmetros, então a gente tem uma distribuição empírica, né? Dessas estimativas, e a gente pode, a partir daí, estimar a distribuição do estimador de máxima verossimilhança, certo? Bem, e aqui eu coloquei alguns resultados do bootstrap paramétrico, né? Porque o que acontece, né? O ideal é que 95% das vezes o intervalo de confiança bootstrap esteja dentro, o verdadeiro valor do parâmetro esteja dentro de 95% dos intervalos bootstrap construídos, né? E a gente observa aqui, nessas porcentagens de cobertura, que se aproxima do 95%, né? Tanto para o intervalo assintótico, como também para o intervalo percentílico, né? Existem dois métodos a gente construir, existem outros métodos também a gente construir esse intervalo de confiança bootstrap, né? A gente pode construir esse intervalo de confiança através do método percentil, né? Que você vai pegar o percentil 2,5 e 97,5, né? Da sua amostra bootstrap para construir esses intervalos, e tem um intervalo assintótico, né, que a gente considera a aproximação da distribuição normal. Então, a gente estima a média, então a gente calcula a média de todos esses estimativas bootstrap, calcula a variância, né, e a gente constrói um intervalo baseado em θ-chapéu mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada da variância estimada pelo método bootstrap, né. É assim que se constrói um intervalo de confiança bootstrap. A gente pode ver que nesses dois intervalos de confiança, né,
tanto assintótico como percentílico, né? As porcentagens de vezes em que eles conseguiram cobrir o verdadeiro valor do parâmetro se aproxima aqui do 95%, ok? E a gente pode observar também a mesma situação no bootstrap circular em blocos, né, que foi o outro método que a gente considerou. Né? E essa tabela aqui é do bootstrap paramétrico, que eu apresentei para vocês agora. Essa tabela aqui é do bootstrap circular em blocos, que basicamente obtém resultados parecidos, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação a dados reais, né? Então, nós analisamos, pessoal, um conjunto de dados relacionados ao número de meses, né? Aliás, esses dados são mensais, né, de crimes relacionados a drogas, no período de 1990 até dezembro de 2001, em São Petersburgo, no distrito 2206, com 144 observações. Né? Então, foi feito um recorte de 1990 até 2001 e foi calculado o número de crimes relacionados a drogas mensais, certo? E esses dados podem ser obtidos através do site Forecasting Principles, ok? Bem, aqui eu apresento uns gráficos da série temporal, né? Do conjunto de dados que a gente construiu para aplicação, ok? Então, como falei, vai de 1990 até dezembro de 2001, certo? Então, esse aqui é o gráfico da série. Esse aqui é um histograma da série temporal, certo? Então, como vocês podem perceber, essa série temporal ela tem uma incidência de zeros muito grandes, o que implica que provavelmente o modelo ideal para ser considerado seja um modelo inflacionado de zeros, né, para o processo, para as inovações do processo INA, né? E a função de autocorrelação parcial sugere que o modelo de ordem 1 deve ser considerado, porque lembramos que o nosso processo que a gente está trabalhando é apenas de ordem 1. Bem, então aqui eu apresento a tabela para vocês, referentes às estimativas dos parâmetros, né, para os 6 processos que estudamos, né? Na verdade, estudamos os processos IPNAS, IMPNAS e PID, mas comparamos com os processos não inflacionados, né, que seria o modelo POINA, binomial negativo INA, e Poisson inversa gaussiana INA. Né? Então, aqui tem as estimativas dos parâmetros, e a gente calculou também o AIC para cada um desses processos, né? Para a gente verificar qual processo é mais adequado para a gente utilizar. Né? E a gente viu que o menor AIC foi do processo ZIPIG INA de ordem 1, deu 549,41, indicando que o processo ZIPIG INA de ordem 1 é mais adequado, comparado aos demais. Bem, uma vez que a gente constatou que o processo ZIPIG INA 1 ele é mais adequado que os demais, né, construí aqui uma tabela mostrando as estimativas dos parâmetros, né, e intervalos de confiança para os parâmetros, né, utilizando métodos do bootstrap paramétrico, que representa esta coluna, e o intervalo de confiança utilizando o bootstrap circular em blocos, nesta coluna aqui, ok? Então é importante verificar que o intervalo de confiança para o ρ, que é o parâmetro do modelo inflacionado de zeros, ele não contém o zero, né? Porque é o seguinte, se o ρ for igual a zero, cai no caso particular em que o modelo não tem inflação de zeros, certo? Se o ρ for diferente de zero, então o modelo tem inflação de zeros, né? Então o intervalo de confiança não contendo o valor zero, isso indica que o modelo inflacionado de zeros deve ser considerado para as inovações, ok? Bem, e aqui eu vou apresentar algumas conclusões, né? Que são as seguintes, né? Nesse trabalho, nós estudamos uma nova classe de processo INA com inovações seguindo distribuição inflacionária de zeros, né? Que é uma generalização do processo ZINA1 proposto por Jaz em 2012. Nós desenvolvemos também o algoritmo M, né? Para obter as estimativas de máxima verossimilhança, o qual ainda não tinha na literatura sobre processos INA. E a gente analisou também a performance do nosso modelo proposto através de simulação, né? E uma aplicação também foi considerada, né? E sobre trabalhos futuros, né?
a gente pode estender o processo ZINA de ordem 1, colocando o componente, né, de médias móveis, certo? Tem também, a gente também poderia considerar modelos de ordem P, né, sendo que esse trabalho de considerar modelos de ordem P, eu já fiz com o meu orientador, né, e a gente já submeteu esse artigo do ZINA de ordem P, certo? Então a gente está esperando apenas ser aceito, né, que vai ficar um trabalho bem bacana também, certo? Bem, e sobre as referências, né, eu queria destacar duas referências aqui, né, o Al-Zaid e o Awash, né, que eles foram pioneiros do, do processo INA de ordem 1, né, eles que construíram um modelo para séries temporais de valores inteiros, né, e também destacar o trabalho do Jazzy, né, porque ele que propôs um modelo, ele foi o primeiro autor a propor um modelo com inovações seguindo um modelo inflacionário de zeros, né, que no caso é o processo com inovações por ação inflacionária de zeros, ok, pessoal? Bem, então, gostaria de agradecer e o trabalho foi isso. Obrigado, Isaac, pela apresentação. Tá? E agora eu vou abrir para as perguntas. Tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Bem, eu tenho algumas dúvidas, Isaac. Você teve algum problema assim, de convergência na utilização do algoritmo EM? Ou não? Não teve nenhum problema assim? Eu tive alguns problemas quando eu fui fazer o processo, apenas quando eu fui fazer o processo Zimbinar de ordem 1. Mas eu consegui resolver esses problemas, né? Porque depende muito do chute inicial que você utiliza, né? Mas ele foi resolvido, né? No final das contas, eu consegui resolver o problema de convergência para todos os casos, né? Então, sempre é o chute inicial, né, que acaba atrapalhando um pouco, né, nesses métodos. Exatamente, Outra coisa, assim, as formas que assim, a gente vê assim, são formas bem grandes, né, mas são coisas recursivas, né? Então não seria tão complicado assim implementar, né, aquelas quantidades, né, para você fazer a estimação, né? É uma impressão minha. Não entendi. Assim, não é muito complicado, né, implementar, por exemplo, aquelas expressões que você colocou, né, é tranquilo, é tranquilo. É porque são formas de recursivas, né? Exatamente, Não fica tão complicado. Embora a gente veja assim que é bem grande, né? Mas, enfim. Outra coisa, como é que é feita a análise de resíduo, por exemplo, nesse tipo de modelos? Sim. No meu caso, não trabalhei com análise de resíduo, né? Mas tem alguns trabalhos que verificam análise de resíduos, né? Eu confesso que eu não lembro muito bem, não, como é que ele faz, né? Mas é um ponto interessante de ser trabalhado, né? Porque você precisa ver a questão da adequabilidade do modelo, né? E no meu caso, não é possível analisar esse modelo, questão da adequabilidade, né? Mas existem alguns trabalhos já feitos nesse sentido, né? Tem um trabalho do Barreto, 2015, né? Que ele, inclusive, é sobre um modelo INA com inovações com ação inversa gaussiana, mas sem ser o inflado, né? Ele faz uma análise de resíduos lá nesse trabalho dele, mas eu confesso que eu não lembro muito bem a estratégia que ele usa, né? Eu não entrei muito em detalhe nessa questão de análise de resíduos na minha tese, né? Foi mais essa questão de estimação mesmo. Certo. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, né? O professor Jeremias já está parabenizando, né, você pelo trabalho. Obrigado, Jeremias também está parabenizando. E eu vou abrir novo para as perguntas. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, para fazer para o professor Isaac? Bem, não temos nenhuma pergunta, né? Então, mais uma vez, Isaac, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? É um trabalho que ficou bem bacana, né? Você falou que você já submeteu esse artigo, é isso? Não, e esse que eu apresentei aqui agora de ordem 1, ele já foi aceito como capítulo do livro de Springer.
Ah, tá bacana. E foi submetido foi de ordem P. Mas ainda não foi Verdade. Você falou isso no começo, né, da apresentação, né? Isso. Isso. Então, bacana, muito obrigado mesmo. Ficou muito bom o trabalho. Valeu, Tá? gente. E eu agradeço mais uma vez a participação, tá certo? E aí a gente encerra por aqui a nossa palestra, tá certo? Então, bom dia a todos, tá? Tenham um bom dia para todo mundo, né? E mais uma vez aí, obrigado, Isaac. Obrigado aí pela presença aí de Valeu, todos Janta, vocês, pelo tá certo? convite. Então, até a próxima, pessoal.